Mesmo após 2 séculos sem ser capital dos Estados Unidos, Nova York ainda é a maior cidade, com quase 9 milhões de habitantes. Esta megacidade influencia globalmente comércio, finanças, mídia, arte, moda, pesquisa, tecnologia, educação e entretenimento. Às vezes é a capital do mundo, tornando-a uma megalópole. É difícil separar Nova York dos arranha-céus que tornam o horizonte de Manhattan tão reconhecível. 45 tem mais de 200 metros e 6 superam 300. O edifício Woolworth, com 241 metros, é um dos mais antigos. Concluído em 1913, foi o arranha-céu mais alto do mundo até 1930. O One World Trade Center, o mais recente, substituiu as Torres Gêmeas, destruídas no 11 de setembro de 2001. Sua antena faz a torre atingir 541 metros, ou 1.776 pés, de altura simbólica, em referência à Declaração de Independência Americana, 1776. Com 104 andares, é a estrutura mais alta de Nova York desde 2012, ano de sua conclusão. Diante desses prédios altíssimos, outros mais clássicos também são fortes símbolos da cidade, como a Suprema Corte de Nova York. Wall Street é o nome da bolsa de valores mais famosa do mundo. A rua ostenta vários edifícios interessantes, entre eles a Bolsa de Valores de Nova York, onde se negociam ações e que, por sua vez, influencia os períodos de prosperidade ou adversidade da economia mundial. Ela coexiste harmoniosamente com edifícios de arquitetura mais contemporânea. Federal Hall é o edifício mais antigo da Via, a antiga prefeitura. Em frente à escadaria, uma estátua de George Washington comemora a posse do primeiro presidente americano em 1789. Sua arquitetura grega contrasta com os arranha-céus vizinhos. Manhattan não é só o coração econômico, mas também o centro cultural de Nova York. É a parte mais movimentada da cidade, atraindo 11 milhões de turistas por ano. Várias pontes possibilitam escapar do centro. A Ponte do Brooklyn é uma das mais antigas pontes pênseis dos Estados Unidos. Ela cruza o East River conectando Manhattan e Brooklyn. Abriu em 1883, após 14 anos de construção. Com 1.820 metros e pilares de 90 metros de altura, o tráfego se divide em 2 níveis, um para veículos e outro para ciclistas e pedestres, que desfrutam da vista de Manhattan. Em 1884, Phineas Barnum, o dono do circo, demonstrou a segurança da ponte ao fazer 21 elefantes atravessá-la. Entre 1870 e 1930, a cidade cresceu rapidamente, levando ao desenvolvimento de bairros residenciais com edifícios de tijolo e pedra e as escadas de incêndio externas vistas em filmes policiais. Nas ruas mais calmas, há famosas casas geminadas e brownstones. É difícil imaginar as ruas de Nova York, principalmente as de Manhattan, sem os famosos táxis amarelos, presentes em filmes e TV. Táxis amarelos se encontram no centro da cidade. Além disso, esses táxis são a maioria nas ruas de Nova York, com mais de 12 mil. A cor amarela data de 1915, quando a Yellow Taxi Company foi criada em cidades americanas como Nova York. Com a ajuda do motorista, chegam aos 5 distritos de Nova York. A
Agora é hora de embarcar para o monumento que é certamente o mais emblemático da cidade, por onde todos os imigrantes do mundo inteiro passaram ao chegar a Nova York no século XIX e no início do século XX. Contate um guarda ou policial do Serviço Nacional de Parque. Da Polícia do Parque. Assistência e, acima de tudo, aproveite. A Liberdade Iluminando o Mundo, ou Estátua da Liberdade, fica na Ilha da Liberdade, ao sul de Manhattan, na foz do Hudson. Inaugurada em 1886, a estátua foi um farol inicialmente. Foi construída na França pelos arquitetos Viollet-le-Duc e Gustave Eiffel, e foi um presente do povo francês como sinal de amizade entre as duas nações para celebrar o centenário da Declaração de Independência Americana. A mão direita empunha a tocha flamejante e a esquerda, uma tábua. A tábua representa a lei, a tocha, o iluminismo. A estátua mede 46,5 metros, altura que atinge 93 metros com o pedestal e a tocha. A Estátua da Liberdade, além de ser um monumento crucial em Nova York, é símbolo dos Estados Unidos, representando a liberdade e a emancipação do povo da opressão. Pompeia é uma cidade antiga romana. Fundada no século VI a.C., foi destruída pelo Vesúvio em 79 d.C. A cidade, soterrada sob metros de sedimento vulcânico e preservada, caiu no esquecimento por 15 séculos. Redescoberta em si por acaso no século XVII, a preservação da cidade é notável. As escavações revelaram uma cidade próspera, testemunha valiosa do urbanismo e civilização da Roma Antiga. Pompeia tinha 12 mil habitantes. Em torno do fórum, centro econômico e religioso, as ruas irradiam em todas as direções para os bairros. As ruas eram pavimentadas e as pessoas atravessavam por grandes pedras durante inundações. Inúmeras lojas alinhavam as ruas, como esta padaria, intacta, com seus potes e mós. Até 81 pães carbonizados foram achados no forno. Os 7 metros de cinza cobriram o local, queimando tecidos e criando um molde protetor da imagem do objeto destruído. Graças à engenhosa técnica de moldagem, hoje vemos as vítimas e sua postura onde encontraram seu fim inesperado. O local revela a arquitetura das casas. No átrio, uma bacia recolhia a água da chuva. Não havia fonte, então os habitantes coletavam água das fontes da cidade. A Casa de Pansa, com seu piso de mármore exposto, deve ter pertencido a uma pessoa rica e notável. Aqui, o átrio domina o centro da casa, que ocupa um quarteirão. Os romanos comiam no termopólio, um tipo de lanchonete moderna. Eram frequentemente salas simples, abertas para a rua, com um grande balcão de pedra que sustentava potes de terracota para comida. Podia-se pedir bebidas e comer pratos quentes. O Templo de Apolo é parte do Fórum. É talvez o coração religioso original da cidade. No centro, a área sacrificial com o altar. O edifício Eumaquia, dedicado à piedade, foi erguido por sacerdotisa de Vênus. O Templo de Vespasiano, pequeno local de culto, manteve seu altar de mármore branco com um baixo relevo do sacrifício de um touro. Durante as escavações nas ruas e edifícios das cidades, foram encontrados mais de 1000 corpos, vítimas da queda de rochas e dos fluxos piroclásticos. Alguns fugiram para proteger os filhos ou esconder riquezas em segurança.
Felizmente, muitos habitantes fugiram antes da erupção. O Macellum era o mercado de peixe e carne para o povo. Ele ficava no fórum para que houvesse um centro de abastecimento no meio da cidade, que era parte integrante da agitação da cidade. Pompeia era o centro de uma região rica, chamada pelos romanos de Terra dos Deuses, por sua fertilidade, proximidade do mar e clima. Rumo aos arredores, a Vila dos Mistérios é grandiosa em suas proporções. Construída no século II a.C., foi reformada e embelezada ao longo de décadas. Nesse período, atingiu seu esplendor atual, embora sem parte da mobília e objetos preciosos que a adornavam. Desde a descoberta dos seus primeiros cômodos, ela entusiasmou os especialistas, tanto pela complexidade e singularidade de sua arquitetura, quanto pela maravilhosa série de pinturas de cultos religiosos da época, a parte da religião oficial. É impossível imaginar uma cidade romana sem suas termas. As do Fórum foram erguidas no século I a.C. Havia duas seções, uma para homens, outra para mulheres. Todos os cômodos eram decorados. Na seção principal, a mais preservada, há grandes alcovas decoradas com estuque e pinturas, tanto no vestiário quanto no frigidário. No caudário, quarto quente, uma bacia de mármore era usada nas abluções. Em outro bairro, um prédio era dedicado à prostituição, o lupanar. O termo lupanar deriva do uivo de loba no cio, similar ao chamado das prostitutas. Pinturas de cenas eróticas acima das portas convidavam a imaginação dos prazeres ali disponíveis. A Casa do Fauno é uma residência imponente e pertenceu a uma das figuras mais proeminentes da cidade. No centro da bacia do átrio, há um sátiro, personagem da mitologia romana. Colunata dórica rodeia o jardim. Devido ao seu notável estado de conservação e às escavações realizadas ou ainda em andamento, Pompeia é um registro inestimável da Roma antiga, sua arquitetura e da vida cotidiana da época. O Castelo de Chantilly situa-se a 60 quilômetros ao norte de Paris, no belo vale do Nonet, afluente do rio Oise. O Castelo de Chantilly, adaptado e transformado nos séculos XVI e XIX, com a adição de magníficos estábulos, era uma fortaleza medieval com 7 torres, cercada por fossos, erguida em pântano que controlava a rota para Paris. O pequeno castelo, feito por Jean Boulin, que criou o Palácio das Tulherias em Paris, é a representação perfeita do poder e refinamento da família Montmorency, proprietária de Chantilly do século XV ao XVII. Esteta e colecionador, Anne de Montmorency dedica-se ao renascimento das artes na Renascença. Em revolta contra Richelieu, Henri II de Montmorency, herdeiro, foi executado em Toulouse em 1632, terminando sua linhagem. 10 anos depois, Chantilly era do ramo menor da Casa Real, a Casa de Condé. Condé, gênio militar precoce, triunfou heroicamente na Batalha de Rocroi em 19 de maio de 1643, destruindo a reputação de invencibilidade dos espanhóis.
Ele o fez só 5 dias após a morte de Luís XIII, salvando o país. Este capitão de guerra é elevado a Júlio César ou Alexandre, o Grande, pela regência do jovem rei Luís XIV. A galeria de batalhas ilustra eventos da guerra que marcaram a vida do príncipe. Por 3 dias, no fim da vida, Condé recebe Luís XIV, de 33 anos, e os 3.000 da corte de Versalhes. Chantilly assume forte ar de realeza. Os jardins são obra do jardineiro real, Le Nôtre, a serviço do grande Condé. Ele mandou construir o Grand Degré e criou a perspectiva. Estes parterres, ou canteiros, do século XVII, com tanques, vasos e estátuas de pedra, foram em grande parte reorganizados no século XIX, representando ilustres figuras do passado da propriedade. Com a Revolução Francesa e o Império, os condes se desfizeram do castelo. O Duque de Aumale reconstruiria o novo castelo nas fundações do medieval. A nova construção pôde abrigar obras de arte de diversos donos. As coleções do Duque transformaram o castelo num museu com mais de 800 obras-primas. É o segundo maior museu de obras-primas, após o Louvre em Paris. Cerca de 250.000 pessoas visitam o Museu Condé, e 4 exposições temporárias são feitas anualmente, expondo ao público obras geralmente armazenadas. Além de 800 pinturas, o museu tem 2.500 desenhos, gravuras, mais de 1.700 fotos antigas, cerca de 250 esculturas, 5.000 obras de arte e, com suas bibliotecas, mais de 60.000 livros. A biblioteca do teatro era o estudo pessoal do Duque de Aumale, um apaixonado pelo conhecimento. Ele gostava de vir no fim da vida para mergulhar nos arquivos do reino. Os aposentos do duque e da duquesa foram decorados e mobiliados com bom gosto, mas com sobriedade. Em 7 de maio de 1897, o Duque de Aumale morreu, legando Chantilly ao Instituto de França. Outra marca do castelo de Chantilly é a majestade de seus estábulos. Os estábulos do castelo, com 186 metros, foram construídos no século XVIII. Excepcionais em seu tamanho e esplendor, esses foram superados pela grande fama da família Condé. Assim como o castelo, os estábulos foram transformados em um museu vivo. Vivo, pois abriga 30 cavalos de várias raças, recebendo visitantes com odores típicos de estábulos. O museu recebe cerca de 160.000 visitantes por ano, sendo um dos locais equestres mais visitados no mundo. Nas férias de Natal, cavaleiros e acrobatas organizam um show com cavalos, pôneis e o burro do museu. Cavalos andaluzes e portugueses são escolhidos com base nos que os príncipes do século XVIII montavam ao construir os grandes estábulos. É um verdadeiro museu, mais que uma moradia num parque, legado pelo Duque de Aumale, filho do rei Luís Felipe, em 1897. O castelo de Chantilly, como todos os castelos da região de Île-de-France, é testemunha de séculos de história.
Puebla, 110 quilômetros a sudeste da Cidade do México, é das cidades mais belas do país. O Zócalo é a praça formada pelo ponto central de Puebla. Com sua magnífica fonte do século XVIII, coroada por São Miguel, é das praças mais preservadas do México. Antigamente, aqui se realizavam festas e touradas que davam vida à cidade. Hoje é um jardim público amplo. Puebla, com cerca de 2 milhões, é a quarta maior cidade do México. A praça central é cercada por edifícios coloniais magníficos, com fachadas de cerâmica colorida, as Talaveras. O centro histórico é famoso pela arquitetura colonial espanhola. A Casa de las Muñecas, ou Casa das Bonecas, é decorada com esculturas e representações, às vezes grotescas, dos 12 trabalhos de Hércules. Em frente ao Zócalo, a fachada do palácio é de pedra cinza renascentista, com colunas jônicas e um frontão que abriga o relógio da cidade. Desde a fundação de Puebla em 1531, este edifício foi ocupado por diversas autoridades municipais e também abrigou as prisões da cidade. Com as suas graciosas arcadas que se erguem e envolvem o pátio interior, somos remetidos aos claustros do período colonial. Daqui, várias salas se ligam por grandes corredores. A Sala do Cabildo é a que tem os elementos artísticos mais bonitos. Com estuque, as paredes e o teto são ricamente decorados. Os vitrais presentes nas janelas exibem as alegorias sobre a fundação da cidade de Puebla. Quando Puebla foi fundada, a chamavam de Cidade dos Anjos pelas muitas igrejas ali existentes. Algumas foram restauradas, e a mais antiga do México tem torres de 74 metros de altura. De estilos renascentista e barroco, sua construção iniciou em 1575 por Filipe II. A construção levou quase 200 anos, explicando os estilos variados. A Catedral da Imaculada Conceição é uma imponente estrutura de pedra cinzenta. A catedral possui planta em cruz latina, 5 naves e 14 capelas de estilos variados. O altar-mor é octogonal, com materiais como mármore transparente, estuque, bronze, latão e cedro. Em volta, 4 santos indicam os pontos cardeais. A estátua da Imaculada Conceição, de Manuel Tolsa, mede 2 metros e pesa 1 tonelada. Ela nos lembra que a catedral é dedicada à Virgem Maria. Perto da Praça Central de Puebla, um belo e sóbrio edifício barroco, a Igreja de Santo Domingo, erguida em 1571 pelos dominicanos. Esta igreja católica romana é consagrada ao arcanjo São Miguel. A fachada do antigo mosteiro é decorada no estilo barroco mexicano. Após as leis de reforma liberal do século XIX, que dividiram igreja e Estado, a seção norte foi destruída. Com suas colunas dóricas, a porta da igreja é clássica, com pedra de pedreira cinza. No interior, o teto, com seus 2 grandes arcos, ostenta magníficos retábulos dourados. É uma joia do exuberante estilo barroco. Podemos admirar peças requintadas de madeira com ônix, estuque dourado, mármore ou azulejos cerâmicos. Querubins surgem por toda parte. De manhã, o sol faz o ouro brilhar. À esquerda, um retábulo exibe uma representação da Santa Padroeira, Nossa Senhora do Rosário.
Em seguida, entramos na Capela do Rosário, uma verdadeira maravilha. Sua recente restauração nos permite apreciar o esplendor e a riqueza de suas pinturas e gravuras em folha de ouro. Está repleta de simbolismo representativo do Barroco no México, criado principalmente para facilitar a evangelização. Embora o México seja um estado não religioso desde sua revolução, a conquista espanhola converteu quase 85% dos mexicanos ao catolicismo. Puebla tem quase 70 igrejas para 2 milhões. A Igreja da Companhia de Jesus é um dos edifícios religiosos mais importantes e uma das igrejas mais bonitas da cidade. Sua fachada parece ser decorada com renda branca. Foi construída pelos jesuítas no final do século XVI. O interior da igreja abriga um altar, atrás do qual vemos um grupo de esculturas dos 12 apóstolos, coroados pelo Sagrado Coração. O trabalho é notável. Puebla, o berço do barroco mexicano, tanto na arquitetura quanto nas artes, é uma das maiores cidades coloniais do México. Edfu, às margens do Nilo, a 755 quilômetros do Cairo, entre Assuã e Luxor. O deus daqui era um falcão. E seu templo é dedicado ao culto de Horus, o maior das dinastias ptolomaicas do período grego, por volta de 300 a.C. Com 130 metros de comprimento, 79 metros de largura e pilones de 36 metros, é dos templos mais preservados do Egito. Dedicado à tríade composta pelo pai Horus, sua esposa Hathor e seu filho, Harsomptos. Em frente à entrada com mastros, há 2 estátuas de granito cinza do deus Falcão. O culto de Horus, o que está acima, é um dos mais antigos do Egito, remontando à pré-história. Horus, deus multifacetado, é o falcão celestial cujo olho direito é o sol e o esquerdo, a lua. Ele é Horus do horizonte, em constante corrida com Ra, o sol da manhã e da noite. E no mito de Osíris, Horus é filho de Osíris e Ísis. Osíris, assassinado por seu irmão Sete, é revivido para se unir a Ísis. Dessa união milagrosa, nasceu Horus, filho de Ísis. Além do pilone, o pátio pavimentado é cercado em 3 lados por uma galeria de colunas, com capitéis compostos, florais e abertos, tendo seus troncos decorados com histórias do rei diante dos deuses. Todas as colunas são diferentes. As inscrições do templo revelam importantes informações sobre a adoração diária a Horus e as 4 maiores celebrações anuais. Paredes e colunas narram ritos e rituais. Vemos as felucas subindo o Nilo, com ou sem suas velas. A decoração do pátio baseia-se nas celebrações de Hathor e Horus, e de divindades a ele ligadas. A parede tem baixos relevos que evocam cerimônias do faraó. Atrás, uma estátua soberba de Horus, o falcão, com a coroa dupla do Egito. Esculpida em um bloco de granito cinza, esta estátua guarda a entrada do santuário. A fachada do pronaos exibe 6 colunas com capitéis florais e de palmeiras, e muros baixos separam o pátio interno do templo. Antes de entrar, o rei tinha que ser purificado. Os relevos da fachada representam este ritual realizado por Horus e Thoth. O teto do vestíbulo é sustentado por 12 colunas com capitéis decorados com flores e palmas. Acima da porta, um disco alado com Uraels representa Horus.
Nas paredes do vestíbulo, lemos que a primeira pedra deste templo foi assentada no 7º dia de Epifi, no 10º ano do reinado de Ptolomeu III. Em direção ao templo, o chão sobe, tetos descem, a luz diminui, tornando o santuário obscuro e misterioso. A entrada da sala hipostila com 12 colunas fica ao fundo do vestíbulo. Aqui, é possível contemplar as 12 horas noturnas do dia. Nestas paredes e nas laterais da primeira sala hipostila, há cenas de oferendas, desfiles, rituais e muitas divindades egípcias. Na parede norte, há uma procissão das barcas de Hathor e Horus. Da sala hipostila, vamos para a de oferendas. Como o nome sugere, aqui eram colocadas as oferendas divinas em altares e aparadores. Uma das capelas rodeia o santuário que abriga uma réplica da barca sagrada. Divindades em barcas visitavam outros deuses em templos, em procissões majestosas. A sala exala forte força mística. Um templo de granito de 4 metros se ergue no centro do santuário. Aqui, a efígie de Horus, decorada e ungida com bálsamos, recebia oferendas 3 vezes ao dia, com música e orações. De manhã, após subir as escadas da cela, o sumo sacerdote quebrava os selos da noite anterior, abrindo as portas para despertar a estátua divina e iniciar suas tarefas diárias de criação. À noite, fechava as portas de cedro, selava-as de novo e retirava-se andando para trás, após apagar todos os vestígios com uma vassoura. Entre o templo e a muralha, um corredor o isola do mundo exterior. Este é adornado com cenas do mito de Horus, onde o deus provou, em muitas provações, ser digno do trono egípcio. Grandes celebrações são representadas. As cerimônias de fertilidade do Nilo, ligadas à visita anual de Hathor de Dendera para reencontrar seu marido. Na era cristã, o templo foi transformado em igreja, o que explica a destruição de parte dos relevos. A parede oeste narra o combate de Horus contra Sete, assassino de seu pai Osíris. Para vingar a morte de seu pai, Horus o enfrenta e vence a batalha, herdando assim o trono egípcio. O oposto de Sete, que representa caos, Horus simboliza a ordem e, como todo faraó, é o garante da harmonia universal. No Egito, é essa crença que banha o Vale do Nilo. Em Marrakech, a Mesquita Kutúbia é um monumento religioso de 1108. É um bom exemplo da arte tradicional dos almohadas, a dinastia que governou o Maghreb e a Andaluzia durante os séculos XII e XIII. A Mesquita Kutúbia foi projetada desta forma. Com uma impressionante altura de 77 metros, o minarete se ergue como o símbolo inconfundível da cidade. Marrakech foi fundada em 1062 por um rei berbere. Conhecida como Pérola do Sul, ou Cidade Ocre, tem cerca de 900 mil habitantes e é a capital turística do país. Próxima a Kutúbia, a Praça Jemaa El Fna é a principal atração de Marrakech. Como uma corte dos milagres, o lugar é bem agitado. O belo e o feio se misturam para criar um espetáculo incrível. Fora da praça, ruas estreitas conduzem aos becos da Medina, que constitui o ponto focal da cidade, a fim de descobrir esse patrimônio às vezes oculto. A Madrasa Ben Youssef é um dos monumentos mais interessantes. Construída no século XVI, esta faculdade islâmica, joia arquitetônica árabe andaluz, é a maior madrasa do Maghreb.
Sua construção, ordenada por Agdalib, terminou em 1570. O estilo decorativo é clássico, destacando-se o azulejo Zelige, belas peças em talhes em cedro e estuque que adornam o local. Em frente à entrada, do lado oposto à piscina retangular, uma sala de oração é dividida em 3 naves por pilares de mármore. Uma nave leva a uma pequena sala semicircular com entrada decorada. Este recinto contém o mirabe, coberto por uma delicada renda de gesso esculpido, formando reentrâncias na parede. Por 4 séculos, a madraça acolheu muitos estudantes e ofereceu ensino especializado em direito corânico. Pode ter acomodado até 900 estudantes, com 132 dormitórios para os de fora de Marrakech. O Jardim Majorelle é um jardim botânico projetado por Jacques Majorelle, que viveu em Marrakech de 1924 durante o protetorado francês. Em 1937, o artista criou o Azul Majorelle, um cobalto e ultramarino intenso, pintando sua casa e as paredes do jardim em azul para uma pintura viva, aberta ao público desde 1947. É uma obra-prima viva. Possui grande coleção de plantas exóticas e raras de 5 continentes. Este jardim botânico foi inspirado nos jardins islâmicos com o esplendor de um jardim tropical, um jardim impressionista que lembra o Bassin aux Nymphéas de Claude Monet em Giverny, uma verdadeira catedral de formas e cores. Após a morte de Majorelle em 1962, o jardim ficou abandonado. O estilista Yves Saint Laurent comprou e restaurou a propriedade em 1980. Fresco e colorido, o Jardim Majorelle é um lugar cheio de poesia. Sendo Marrakech a capital saadiana, os túmulos reais dessa dinastia estão na cidade. Os túmulos saadianos de Marrakech datam do sultão Ahmed al-Mansur, que reinou de 1578 a 1603. Fora, há um jardim com as tumbas de soldados e servos. O edifício tem 3 salas. O mausoléu mais famoso, com 12 colunas, contém os túmulos de cerca de 60 membros da dinastia Saadi, incluindo al-Mansur, seus sucessores e família. A estela é de cedro finamente trabalhado e estuque. Os monumentos são de mármore de Carrara italiano. O mausoléu é um ótimo exemplo de arte hispano-mourisca. Os túmulos só foram descobertos 300 anos depois. Devido à beleza de sua decoração, eles atraem muitos visitantes em Marrakech. O Palácio da Bahia é um palácio árabe do século XIX, construído por El Mekki para o grão-vizir Ahmed Ben Musa. Possui pátios esplêndidos e jardins islâmicos verdes e refrescantes com laranjeiras, hibiscos e jasmins irrigados por cateras. A sua edificação levou 7 anos, apresentando um único piso com 150 divisões distintas, sem uma organização pré-definida, que se abrem para pátios. Todas estas divisões são ricamente adornadas com muxarabes, mármore, esculturas ou pinturas em madeira de faia e cedro, estuque, azulejo Zelige, ou os pioneiros vitrais do Magrebe. Os Jardins da Menara, com oliveiras centenárias, são famosos por sua grande bacia central do século XII, da dinastia Almohada. O objetivo da bacia era irrigar a plantação de oliveiras. Numa de suas extremidades fica um lindo pavilhão do século XIX. Disse que os sultões costumavam ter encontros românticos nos jardins. É um bom lugar para terminar nossa visita a Marrakech, num ambiente tranquilo. Hanoi é uma das capitais mais cativantes do Sudeste Asiático.
Esta cidade recebe 20 mil imigrantes anualmente e sua população, de 7 milhões, não para de crescer. Uma bela cidade à escala humana que irá agradar aos curiosos de todo o mundo. No centro de Hanoi, o Lago Hoang Kiem, ou Lago da Espada Devolvida, é o berço de uma fabulosa lenda do século XV, um dos mitos fundadores mais célebres do Vietnã. No início da luta contra os chineses, o imperador Le Loi recebeu uma espada que um pescador achou no lago. 10 anos depois, cruzando o lago após expulsá-los, uma tartaruga aproxima-se e reclama a espada em nome do Rei Dragão, ancestral mítico do povo vietnamita. Le Loi compreende que a espada era um mandato do céu para expulsar os chineses. De volta ao lago Hoang Kiem, que tem outra ilha, onde fica o templo Dinh Ngoc Son. Entra-se por um portão triplo coberto de símbolos taoístas. E cruzando a Ponte da Luz do Sol. Após a ponte, ergue-se o quarto portão. À direita, um dragão-cavalo leva o símbolo Yin Yang. À esquerda, uma tartaruga carrega um livro e uma espada, mostrando que poder é vão sem saber. O templo Dinh Ngoc Son honra o general Tran Hoang Giao, vencedor dos mongóis no século XIII. Erguido no século XVIII, foi renovado um século depois. O templo celebra o taoísmo e o Feng Shui, ambos derivados do confucionismo. O templo Dinh Ngoc Son é um verdadeiro emblema da capital vietnamita e inspira grande fervor. A Ópera de Hanoi remonta à presença francesa. Construída entre 1901 e 1910, foi inspirada na Ópera de Paris. É vista como exemplo da arquitetura clássica francesa e símbolo do prestígio colonial. Na praça, a Catedral de São José é das estruturas coloniais mais antigas de Hanoi. Em estilo neogótico, foi concluída em 1886, um ano após o Tratado de Tiên Sinh, que deu à França o controle do Vietnã. A Ponte Long Bien é outro vestígio francês. Com 1.680 metros de comprimento, foi concebida por Gustave Eiffel, sendo a única forma de cruzar o Mekong e seguir para a China. O pagode Quan Su foi erguido no século XVII. No entanto, o edifício passou por uma reconstrução na primeira metade do século XX. A estrutura foi apelidada de Pagode do Embaixador, devido aos embaixadores e diplomatas budistas que decidiram construí-lo. O pagode revela uma bela arquitetura budista típica do Vietnã e é um verdadeiro espaço de tranquilidade para a alma. Ainda em uso, abriga um instituto que oferece educação religiosa a jovens que desejam ingressar na ordem. O Templo da Literatura é certamente o exemplo mais refinado da arquitetura tradicional vietnamita. Construído em 1070, o templo homenageia Confúcio, o filósofo chinês cuja doutrina se fundamentava no aprimoramento moral do ser humano. Desde a construção, o templo foi um centro espiritual e intelectual. Esta universidade, antes só para a realeza e grandes mandarins, depois abriu-se a todos. Mas precisavam passar por um exame difícil para entrar. Em volta do grande poço da luz celestial, nos pátios 3 e 5, 82 estelas de pedra sobre cascos de tartaruga simbolizam a união terra-céu. Nelas estão inscritos nomes, datas de nascimento e resultados de exames de 1.307 graduados da Universidade Confucionista. O quarto pátio constitui o espaço do templo em si. A grande casa de cerimônias é um edifício baixo com telhados curvos. Hoje, é das principais atrações culturais e turísticas da capital vietnamita. A sala do altar é vermelha e dourada. Aqui o soberano sacrificava perante seus mandarins, ao som de trombetas, gongos e tambores. Os 2 grows ao lado do altar simbolizam o transporte da alma ao céu. Uma estátua de Confúcio ocupa o meio do salão na penumbra.
Era o local mais sagrado do templo, o rei proibido de entrar. Grandes metrópoles asiáticas, com desenvolvimento desenfreado, tendem a demolir bairros autênticos em nome da modernidade. Hanoi se destaca ao preservar seu bairro antigo, as 36 ruas, área de inestimável patrimônio humano. Visto de cima, este bairro é uma rede complexa com suas 36 ruas, cada uma com características únicas. Nessas ruas, há de tudo: roupas, joias, souvenirs, alimentos, oferendas. Assim, o espaço urbano é bem vibrante. Artesãos trabalham e vendem na rua. Vendedores de mercadorias e prateleiras de lojas ocupam as calçadas. Os produtos não são extraordinários, mas a agitação é desorientadora. Todos os dias, motos, pedestres e ciclos dão vida a este bairro antigo de Hanoi. É por essa razão que foi classificado como Patrimônio Histórico Nacional pelo Ministério da Cultura do Vietnã.